Muito bem, senhoras, senhores e demais pessoas de bem. Eu sou Ricardo Bannerman e você está em mais uma edição do Café Warm-Up, agora na Áustria. Estamos aqui na nossa segunda marcha, por que não dizer? Segunda-feira tivemos café com velocidade, agora nós temos café Warm-Up. Quinta-feira, além da velocidade, a live pré-GP também aqui sobre a Áustria, já com os treinos livres executados, o quali também, a composição do quali, e na próxima segunda teremos café com velocidade. Mas estamos aqui para falar de café warm-up que mais uma vez traz um formato um pouco diferente. Primeiro, porque o Bruno não é um cara assim que serve para você levar para Le Mans, tá? Ele não consegue poupar o equipamento dele diferente do meu. Ele é muito pé de chumbo, não sabe dosar, então ele está com um problema no equipamento, mas nós teremos Bruno Aleixo, sim, analisando ou descendo o pau nas minhas voltas, que serão 2 voltas. E também teremos você que pediu a presença ilustre de Fábio Campos, pilotando. Ainda não. Mas trazendo mais informações, assim como o Bruno, em outras 2 voltas que eu vou fazer também. O carro da vez é a Aston Martin, como foi pedido, então nós faremos 2 voltas e mais 2 voltas. E esses 2 aqui vão detonar aquelas voltas que eu tenho que confessar, não foram muito boas não, mas são voltas melhores do que o Bruno Aleixo faria. Então vamos lá. Primeiro a gente vai com o Bruno Aleixo, depois com a estreia de Fábio Campos aqui no Café Warm-Up e voltamos no final com a já clássica volta ao contrário aí na contramão que todo mundo tem gostado de ver o relevo. E eu te digo que é bem bacana aqui na Áustria você olhar principalmente o topo da curva 1 descendo para a curva 0 ou a curva 10. Enfim, espero que você goste do conteúdo desse café warm-up, abrangendo aí o Österreichring, o A1 Ring, o Red Bull Ring. Muito bem, meus amigos. Estamos aí para mais um Café Warm-Up. Dessa vez ainda em formato diferente, né? Que eu continuo aqui impedido de usar. Então hoje vamos acompanhar uma volta aí de Ricardo Banniman no circuito da Áustria. Ele que é um craque dos games, né? E vai estar aí com a Aston Martin. A gente continua aí na nossa série Grandes Jacas da Fórmula 1. É a Aston Martin. É uma jaca mais ou menos jaca. E vamos andar na Áustria, né, pessoal? A Áustria que é uma pista aí bem tradicional, foi reformada, né? Foi uma pista que teve no calendário até 1987 e foi reformada voltando a Fórmula 1 em 1997. Ganhou um traçado bem mais básico, né? Você vê essa curva aí que nós estamos vendo agora, que era a antiga Jockenhint, e agora o Ricardo Banniman abre a sua volta em busca da curva 1, curva Niki Lauda. E eu já vou adiantar que eu não vou falar o nome das outras curvas porque são nomes muito complicados e eu não quero passar vexame aqui, são nomes aí com uma língua que eu não domino. Talvez Fábio Campos nos socorra. Bom, aí essa curva aí que é um bom ponto de ultrapassagem, né? Você vê que a gente faz em segunda marcha, reacelera, esse volantinho irritante do Ricardo Banniman, que já já deve morrer, não queria ser eu o profeta dessa tragédia, mas daqui a pouco estarei eu somente quando minha pedaleira ficar pronta e Ricardo Banniman deverá mandar fazer uma manutenção neste equipamento que não anda muito bom. Bom, aí ele reacelera, essa curva aí já não é ponto de ultrapassagem, são curvas de média para alta velocidade, e aqui ele se encaminha para a seção final do circuito, né? É uma pista bem curta, viu, pessoal? Vocês vão ver que a volta aí é feita em menos de 10, assim. É uma pistinha curtinha, ó. Aí onde a gente tem aquele festival de track limits, né? Ricardo Banniman quase foi lá. Ele agora aciona o DRS e vai novamente em busca da curva 1, fechando essa volta em 1.8.8. Boa volta aí do Ricardo Banniman. Contorna a curva 1 em quarta marcha. Tem gente que contorna em terceira, depende aí do acerto do seu carro. Vamos novamente em busca dessa curva, que é sempre um ótimo ponto de ultrapassagem, né? Ele freia aí para fazer e a frente já foi embora. Que maravilha! Aí a frente já foi embora. Muito gostoso quando uma frente vai embora, ainda mais quando não é a nossa, né?
Vamos ver o restante da volta, mas essa aí já foi pro beleléu, né? Aí, ó, freia na placa do 100 e contorna aí. Contornaria mais próximo da zebra, mas também não tá errado não, né? Aí agora aquelas duas curvas aí em alta velocidade, média para alta velocidade, fazem em quinta marcha, tem gente que faz em quarta, tá tudo certo. E bom, o Banniman desistiu dessa volta, vocês estão vendo, né? É uma volta aí já de desistência de Ricardo Banniman, mas tudo bem, pelo menos vai completar. Aí a seção final do circuito, onde sempre tem o problema dos track limits. Aí a gente tem a entrada do box também, que é sempre muito complicada porque ela é meio no traçado, né? E aí ele faz essa curva final aí e fecha a volta em 1:10.7, um tempo bem ruim, né? Vamos falar a verdade. E foram essas as duas voltas dadas por Ricardo Banniman na pista maravilhosa da Áustria, onde acontecerá o GP da Áustria nesse final de semana, e nós analisaremos tudo na próxima edição do Café. Um grande abraço para vocês e até lá. Pois é, para você ligado no Café Warmap, Fábio Campos fazendo a sua participação especial, fui convocado aqui, fui chamado. Eu não vou narrar a volta como eles queriam que eu fizesse, porque primeiro que eu não sou narrador, segundo que eu jamais comentaria uma volta de Ricardo Banniman, eu nem sei o que eu vou encontrar pela frente. Mas vamos lá, vamos apresentar um pouquinho do circuito da Áustria, já que essa é a intenção desse quadro, falando um pouquinho das curvas, falando um pouquinho sobre essa pista. Ó, estamos já na volta com o Ricardo Banniman, que vai abrir a sua volta, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse circuito. Bom, primeiro ele já tomaria uma belíssima de uma bandeira preta, uma desclassificação, 4 pontos no mínimo na superlicença, por estacionar na pista, mas vamos fingir que ninguém viu. Então ele vem acelerando aí pela reta principal, a reta de largada, muito distante a reta de largada da curva 1, atenção. Essa curva 1 daqui a pouquinho na outra volta eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas as curvas na Áustria são basicamente números, tá, gente? O Bruno estava falando da curva Niki Lauda, tem alguns nomes em alemão, mas não faz muita diferença não. A Áustria é você saber os números. Por exemplo, essa curva que o Banniman não conseguiu fazer, que surpresa, essa é a curva 3. E ele vem, depois que ele faz essa curva 3, na verdade é a segunda curva real, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ele vem para essa freada da curva 4 aqui, que é um ponto de grande discussão na Fórmula 1, né? Dividida de curva aqui, por dentro, dá para fazer por fora, os carros vêm no embalo, é uma descida, ali dá muita discussão. Aqui, ó, curvas 6 e 7, são essas duas rápidas para a esquerda que ele fez, ele está tentando fazer. Depois curva 8, essa leve puxada para a direita, e a curva 9 e 10 que nós vamos fazer para fechar o circuito aqui. O circuito é bem rápido, né? Ele tem poucas curvas, são 10 nos números, na prática são praticamente 7 curvas. Né? Então aqui, agora eu vou fazer uma coisa diferente só para atrapalhar um pouco, ok? Na hora que ele chegando aqui na curva 1, eu vou fazer o quê? Eu vou pausar o vídeo e vou dizer para vocês o seguinte, o antigo Österreichring, o Banniman falou sobre ele na segunda-feira, ele passava reto aqui nessa curva, ele ia adiante, era um circuito muito mais longo. Pense no Interlagos antigo, se você quiser fazer uma dimensão. Então aonde aqui, exatamente onde a gente está parado, o carro seguia. Era um circuito muito mais longo. Nessa nova versão, agora continuando, ele faz a curva 1, portanto contorna aqui a curva 1 e percorre esse que é o novo circuito. Aqui também, ó, vamos pausar aqui de novo. Essa aqui que está bem à frente aqui na tela é a curva 2. Você vê que é uma leve mudança de direção, mas é por isso que a gente chama a freada lá na frente. Agora, continuando, a freada que ele vai chegar aqui de novo. Será que ele vai conseguir fazer agora direito? Acho que agora vai melhorar um pouquinho, né? Aqui, a curva 3, onde o Norris se chocou com o Verstappen no ano passado, onde Leclerc e Verstappen dividiram curva, onde Hamilton e Rosberg tiveram a famosa batida. Aqui também, ó, vamos pausar exatamente aqui. Essa curva 4, ela ia lá atrás daquela arquibancada que você está vendo ali atrás da placa da Pirelli. Essa curva ia lá atrás no circuito antigo. Ele já tinha voltado para aqui para encontrar com o traçado original e ia lá na frente na curva atrás dessa arquibancada que hoje está bem no alto da montanha. Então, continuando, ele vai fazer a curva 4 com muita dificuldade, você pode notar. Aí aqui onde ele está é a curva 5, e a gente vai chegar aqui de novo na 6 e na 7, onde há um problema de limite de pista. Aqui eles não fizeram com limite de pista, como a gente estava falando no café de segunda-feira. Eles não fizeram a mesma atitude de aproximar a brita da linha, como eles fizeram agora, onde a gente vai chegar de novo
na curva 9 e na curva 10, que é uma curva perigosíssima. O Bruno já falou muito bem sobre essa entrada do box aqui. Ela na verdade, é talvez a entrada do box mais perigosa da Fórmula 1. E essa curva que você vê é muito difícil, por isso o Banniman teve toda a dificuldade para fazer. Tá aí, volta mais rápida, 1:08.686. Para variar, muito ruim, né? Café Warmap para você aqui no canal do Café.